Nós concluímos o estudo de ontem vendo qual era a condição emocional de Elias. Como Elias se encontrava física, emocionalmente, psicologicamente, depois do confronto com os profetas de Baal. Lembram-se? Eram 850 profetas de Baal contra Elias. E Elias teve uma retumbante vitória sobre eles. Mas isso certamente causou um desgaste físico muito grande. Causou nele um estresse pós-traumático, como se diz hoje. Um esgotamento físico, mental, esgotamento emocional, um esgotamento espiritual. Um grande esforço para um homem só, defendendo a verdadeira religião, defendendo Deus, defendendo o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Bem, mas agora não bastasse tudo isso que aconteceu, ele ainda tem agora uma ameaça. A ameaça da rainha. O rei Acabe, quando contou a Jezabel o que havia acontecido, ela decretou uma sentença sobre Elias. E veja o que disse, está lá em 1 Reis 19, no verso 2. Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Esse foi o recado que ela mandou para Elias. Olha, em 24 horas você vai estar tão morto quanto aqueles mortos profetas de Baal. A sentença de morte. Isso, somado ao estresse que Elias estava, fez com que ele fugisse, fez com que ele ficasse com medo. Veja, irmãos, ele não teve medo dos 850 profetas de Baal, e agora ele estava com medo da rainha e fugiu. No verso 3, nós encontramos o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi para o deserto. Correu para salvar a sua vida. Tem uma outra tradução. Correu, ficou com medo, correu, foi para o deserto. Lá no deserto, a Bíblia narra, ele sentou-se sob um arbusto, numa sombra, e orou pedindo a morte. Estava exausto, não queria mais fugir. Gênesis 1 Reis 19, capítulo 4, diz assim: pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele avaliou o que tinha feito. Tinha fugido. Depois de uma vitória tão grande, ele não confiou em Deus, fugiu. E ele estava dizendo assim: sou um fracasso. Uma outra tradução diz assim: sou um fracasso como foram os meus antepassados. Uma fuga vergonhosa. Ele devia ter reforçado o testemunho, ficar firme, porém fugiu. Elias era um santo homem de Deus, irmão, mas Elias era humano. Elias sentiu medo. Mais que o medo ainda, ele sentiu agora uma dor na consciência. Entendeu que não cumpriu tudo que ele devia cumprir. Ele devia ter testemunhado. E ele diz assim: sou igual ao povo de Israel. E como era o povo de Israel? Mas o povo de Israel tinha momentos que estava temente a Deus, tinha momentos que se afastava, tinha momentos que se apostatava diante de outros deuses. Esse quadro, irmãos, fez com que Elias ficasse depressivo, ficasse com depressão. Quando ele se avaliou, ele ficou depressivo. Quando nós nos avaliamos também, irmãos, honestamente, quando nós vamos ver realmente quem somos, o que temos feito, vemos que somos pecadores e estamos destituídos da justiça. Não temos justiça, irmãos, para apresentar a Deus. Somos fracassados espiritualmente, como todos os seres humanos. Sujeitos ao pecado, com inclinação para o pecado. Porém, irmãos, nós temos a Cristo. Veja, por favor, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 9. Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem pela fé. Como é que nós somos justificados diante de Deus, irmãos? Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, a justiça que vem pela fé. Bem, irmãos, e como é que Deus considerou Elias? O Senhor não condenou Elias. O Senhor compreendeu a crise que Elias estava passando. O Senhor compreende também as nossas crises, irmãos. Quando nós temos crises espirituais, quando nós temos crises emocionais, quando nós estamos deprimidos, depressivos, o Senhor nos compreende. Pode ser que muitos não nos compreendam. Até os nossos queridos podem nos compreender. Não, ele está com onda. Ele é mesmo assim, ele é mimado. Ele não tem nada. Veja, ele tem tantas coisas e agora ainda está reclamando. Está reclamando da vida. Está depressivo. Mas o Senhor Deus nos compreende. O Senhor Deus compreende as nossas depressões. O Senhor Deus compreende as nossas dificuldades. Veja o texto da lição na página 105, ou melhor, na página 101, do livro Caminho a Cristo. Deus entende melhor do que nós o que enfrentamos quando lutamos contra a depressão. E agora um texto que é da senhora White. Pode ser que não tenhamos fortes evidências nesse momento de que nosso Redentor inclina o rosto sobre nós em compaixão e amor, mas é isso que acontece. Podemos não sentir seu toque visível, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Quando se está depressivo, irmãos, nós não temos ânimo para nada. Nós temos poucas manifestações de fé. Nós deixamos até de confiar em Deus. Mas o que a senhora White está dizendo aqui para nós, irmãos, o Senhor, pode ser que a gente não sinta o seu toque visível, mas a sua mão compassível e amorosa está sobre nós. O Senhor está cuidando de nós. Veja, irmãos, o texto de Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. O que é coração quebrantado, irmãos? Coração quebrantado é estar desanimado, é estar sofrendo. E o que é contrito de espírito? É aqueles que perderam a esperança. O que diz lá o Salmo, irmãos? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. Elias estava desse jeito, irmãos, com o coração quebrantado. Estava contrito de espírito. Qual será agora a atitude de Deus diante da depressão de Elias? Diante da depressão daquele ser humano que defendeu ao Senhor Deus, daquele ser humano íntegro, daquele ser humano que obedecia a Deus, mas que agora estava num momento depressivo. Agora fugiu com medo, fez igual todos os seres humanos. Qual será a atitude de Elias? Ou melhor, a atitude de Deus para com Elias? Qual será a atitude de Deus para esse profeta que pediu a morte? Eu não sei, irmãos, quantos de vocês, mas provavelmente teve momentos na vida que você desejaria ter morrido. Ou eu desejaria ter morrido. Momento de incompreensão, momento de injustiça, momento de necessidade. Mas o Senhor nos mantém vivos. Assim o Senhor fez com Elias. Ele queria ter morrido, mas o Senhor vai mantê-lo vivo. O Senhor vai ter ainda uma obra para Elias. E nós vamos ver isso no estudo de amanhã. Tá? Amanhã continuamos com Elias, o profeta que teve depressão.